Agora é lei. Pessoas a partir de 60 anos e com deficiência podem escolher o local de atendimento nos serviços de saúde aqui em Porto Alegre. A iniciativa é do vereador Ayrton Ferronato, do PSB. O projeto de lei foi aprovado em 2018 aqui na Câmara e sancionado pela Prefeitura no mesmo ano. Vereador, que projeto importante esse para os idosos aqui, como é que isso tem ajudado? Eles, muitas vezes, salvando vidas também. Bem-vindo. Obrigado. Primeiro quero te trazer um abraço, meu querido Felipe, agradecer pelo convite, trazer um abraço aos nossos telespectadores. Acho que é bom estar aqui falando sobre leis que se aprovam aqui no município. Aconteceu o seguinte, na prefeitura, num determinado momento, ela definiu os locais de atendimento das pessoas nas nossas unidades de saúde. E normalmente essa definição ela ficou em termos em torno da distância entre a sua residência e o posto, no caso, qualquer outra unidade. Acontece que tem muito morador que mora no ponto A, que é atendido por um posto de saúde, uma unidade X, que é mais perto da sua residência, mas fica mais difícil a locomoção até aquele ponto. Portanto, existe a possibilidade pela lei de o nosso idoso ou o deficiente de escolher a sua unidade de saúde. Primeiro, porque talvez ele possa morar mais longe, mas é mais fácil acesso. Tem um ônibus que passa perto da sua casa, que para perto desse posto, né? Ou mesmo se ele temporário, definitivamente, se mudar para a casa de um familiar, um filho, um irmão, um pai, né? Então, com isso, nós estamos dando a possibilidade de que o idoso e o deficiente possa escolher o seu posto, a sua unidade de saúde para seu atendimento. Claro que ele escolhe, vai lá para a prefeitura e a prefeitura dá o aval. É uma questão aí, um projeto que está beneficiando muitas pessoas. Tenho recebido, sim, bastante mensagens nesse sentido. Eu acredito que com isso nós inovamos em termos de atendimento e facilitamos a vida das pessoas, principalmente as pessoas mais idosas, ou a pessoa que seja portador de alguma deficiência. Então o projeto está aí, está vigorando, e é bom que o nosso porto-alegrense conheça e saiba da lei, até porque possa se utilizar dela ou orientar algum familiar nesse respeito, e que esta possibilidade existe. Portanto, isto é uma coisa que pegou bem. Muitos municípios e vereadores me pediram cópia dessa lei para procurar estender para outros municípios do estado, né? Principalmente até do Brasil. O que acontece muitas vezes, a própria dificuldade de trajeto dessa unidade de saúde próximo à casa desse idoso, às vezes tem problemas realmente da própria infraestrutura e logística também, embora seja perto, é muito difícil de chegar. Claro. Se ele depende de ônibus, por exemplo, né? Ele tem que se deslocar até a parada, que às vezes é longe, né? Ou é longe aqui na tua casa, ou é longe lá na chegada da unidade de saúde. E pelas condições de hoje, ele pode às vezes ter uma linha de ônibus que passe na frente da sua casa e que passe na frente do posto. Então, com isso aí, ele tem condições de melhorar as condições da sua ida até o posto, e às vezes também ele tem o seu médico, né? Entre aspas, quase médico de família. Já o conhece há um bom tempo. Já o conhece, que estava num posto e foi para outro. E ele gostaria de continuar a ser atendido por este médico, né? Então, ele hoje tem essa possibilidade, facilitou bastante para ele, e é uma escolha sua. E qualidade de vida, né, vereador? Sim. A gente está falando sobre uma parcela muito significativa da população que precisa, e esse cuidado muitas vezes ele é urgente. Eu queria destacar o que o senhor falava aí, né, sobre essa autorização, porque conforme a lei, os idosos, então, a partir de 60 anos e pessoas com deficiência, elas poderão escolher, então, a autorização, né, realmente
junto à Secretaria Municipal da Saúde, mediante esses critérios. Quais são esses critérios? O vereador já falou, mas quais são? Maior proximidade com a sua residência, maior facilidade de acesso e uma exceção que é maior facilidade de acesso ou maior proximidade com a residência de seus familiares ou daqueles que residirem, né, com quem eles residem temporariamente ou em definitivo. Que realmente os idosos também muitas vezes acabam indo morar com familiares, parentes, porque ficam temporadas assim. E esse projeto nesse sentido ajuda para que o idoso seja atendido com qualidade, né, vereador? Claro. Não é como tu diz, a gente tinha conversado aqui, ele pode residir na sua casa, num endereço X, e por uma questão de saúde ele pode passar uma temporada morando com seu filho em outro endereço, né? E muito bem, às vezes esse filho tem condições, possibilidade de acesso de locomoção, às vezes não. Portanto, essa flexibilização no local de consulta, isto facilita, e tu diz, é qualidade de vida, né? E nós precisamos olhar com toda a atenção as dificuldades que enfrentam os mais idosos, né? Os portadores de deficiência, que precisam sim ter um olhar todo especial aqui da nossa municipalidade. Portanto, acredito que o executivo com isso vai facilitar o acesso desta pessoa, e a lei já está autorizando que a pessoa esteja garantida de que, uma vez escolhido um posto X, uma unidade de saúde X, ele vai ter sim essa autorização, salvo raras exceções por questões muito específicas, né? Acredito que é sim uma questão de olhar pela melhoria das condições de vida do nosso cidadão de Porto Alegre. É uma lei que apresentei ali e que digo que eu tenho tido a satisfação de ver e acompanhar e avaliar a manifestação de muitas pessoas que têm elogiado bastante a iniciativa, né? Unidades de saúde, centros de saúde, unidades básicas de saúde também, e unidade de saúde da família também, são esses locais em que as pessoas podem acessar. E falando sobre, né, esse retorno da população, a gente vai ouvir agora um depoimento de um usuário sobre a utilização dessa lei, o quanto ela é importante para a vida dele e da comunidade. Vamos acompanhar. Eu gostaria de parabenizar o vereador Favorato pela iniciativa, né, de propor essa lei que garante que as pessoas com idade avançada, com comorbidades, com deficiência ou com algum tipo de deficiência, possam se dirigir a outros postos que não os seus, ou que seja aquele que fica mais difícil para ele ir, né? Mas que viabilize isso. Isso é algo extremamente importante, porque isso dá mobilidade, isso dá garantia de atendimento para as pessoas, com mais eficiência, com mais carinho e respeito que os nossos velhinhos tanto precisam, né? Então, eu acho que essa lei ela vai vir de forma fantástica. Inclusive, quero propor no nosso conselho, na nossa federação, né, que os municípios nossos, nossa companhada, proponha isso também nos municípios, porque para mim é algo extremamente importante, e para as pessoas que precisam disso, principalmente para os idosos e para as pessoas que têm deficiência, ela é fantástica. Parabéns, Favorato, e continua nessa luta que vai continuar bem. Muito bem, está aí o Arnóbio, que representa a Federação Rio-Grandense de Associações Comunitárias e Moradores de Bairro, aí, comentando esse... Ele me chamou a atenção, ele falou carinho, acolhimento, isso é importante também. É verdade, o Arnóbio é um lutador pelas causas sociais, aí na Fracab, ele tem uma história de Fracab muito grande, né? E é uma pessoa que ajuda bastante a disseminar boas ideias, até pela capilaridade que tem a Fracab, né? Eles alcançam uma enormidade de municípios aqui do estado, e com isso eles podem contribuir
na sugestão de propostas que sejam boas para todos os municípios do estado aqui, porque não do Brasil inteiro, né? Então eu vejo como um lutador, alguém que agrega e que contribui bastante conosco. É aquele abraço ao Arnob, o nosso querido amigo de longa data. E é importante destacar que a legislação também garante essa escolha da consulta, do atendimento na unidade de saúde, também para pessoas obesas e aquelas que têm mobilidade reduzida, ainda que de forma temporária. Então, também garante para elas. É uma bela lembrança que também está garantido aí. Essas pessoas que têm dificuldade de mobilização, mesmo que temporária, né? Eles também têm essa possibilidade de escolher a sua unidade de saúde, né? É uma coisa que se estende aí, então, para o idoso, para o deficiente e para a pessoa com dificuldade de locomoção, também esta possibilidade, e isto é muito bom para Porto Alegre, e nós estamos aí trabalhando para isso, né? Para melhorar a vida dos porto-alegrenses. E nesse sentido, vereador, cabe acho que também uma avaliação sua enquanto parlamentar. Como é que o senhor avalia nesse momento a nossa saúde pública aqui no município? A gente teve muitos avanços também, acho que é importante lembrar isso. Isto, eu costumeiramente não sou um crítico, aquele contumaz, que eu acredito que a saúde tem problemas, né? Mas os problemas da saúde, na maior parte dos casos, são problemas de recursos, né? Falta de verbas. Ou essas faltas de verbas acontecem, nós temos recursos com uma monta bastante grande que vem da União, e na verdade e com este avanço da economia, essas dificuldades que a economia apresenta após pandemia, dentre outros tantos fatores, elas vão trazendo mais pessoas que largam seus planos privados e buscam o plano SUS, que é público, né? Isso aumenta bastante o número de usuários. Então, nós temos, de um lado, aumento no número de usuários, de outro lado, nós temos carências de recursos, tudo isso contribui para as dificuldades que nós temos e que todos conhecemos. Agora, eu não me canso de dizer, porque todos sabemos, o SUS é um exemplo em termos mundiais de plano de saúde para as pessoas, especialmente aqueles que mais precisam. E o SUS tem prestado um trabalho de altíssima relevância aqui no país, né? E vamos voltar, que a gente sempre repete, mas acho que dá para dizer, a questão do período de pandemia. Se nós não tivéssemos tido um sistema de saúde pública universal, onde toda e qualquer pessoa que queira vai lá e é atendido, diferente do que acontece numa série de outros países do mundo, né? Temos países aí que a gente sabe que se tu não é daquele país, tu não é atendido. E aqui nós não olhamos. Aqui todos são atendidos, basta que cheguem lá. Portanto, o SUS presta um serviço de extrema relevância. E as dificuldades que nós temos, nós esperamos que aos poucos elas sejam sanadas. E especialmente uma das coisas que nós temos bastante graves até, é a questão primeiro da internação. A dificuldade que se tem para a internação. Segundo, exames, não na ordem, mas exames clínicos, né? E em terceiro lugar, as cirurgias. Esses três gargalos aí têm causado problema muito sério para o cidadão, né, brasileiro. Por quê? Porque se nós temos a necessidade de uma cirurgia que tem uma previsão de acontecer daqui 4, 5 ou 6 anos e até às vezes mais, isso aí dificulta, prejudica e muitas vezes leva a pessoa, inclusive, a óbito. Portanto, um esforço que é preciso fazer é reduzir essas filas.
de internação, de exames e de cirurgias. Eu acho que isso é um desafio para os nossos governantes municipais, estaduais e federais. E Federal também. E a Câmara fiscalizando e E nós acompanhando. aqui cobrando junto. Né? Cobrando isso aí. Vereador, a gente queria te agradecer pela presença Aham. e parabenizar por esse Obrigado. projeto de lei tão importante que melhora a vida dos porto-alegrenses. Isso. Obrigado. Amigo Felipe, obrigado pelo convite mais uma vez. Abraço aos nossos telespectadores e às ordens aqui na Câmara. Bela oportunidade de estar aqui contigo. Gratidão, vereador. A você que nos acompanha, muito obrigado. Mais um projeto que agora é lei aqui na capital gaúcha. A você que nos acompanhou, não esqueça que este e outros programas você acompanha por meio das redes sociais e também mais informações sobre o parlamento lá no site da Câmara de Vereadores aqui de Porto Alegre. A gente se vê na próxima edição. Tchau, tchau.